Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Varejo On. Seu podcast que fala de varejo, de vendas e hoje também vai falar sobre comportamento. Hoje, como um dos temas mais esperados por aqui, eu vou trazer um bate-papo sobre o SXSW. Para você do varejo que não conhece, o SXSW é um festival de inovação, de música, de filmes, que nasceu há mais de 40 anos no Texas como um festival de música e hoje se tornou um dos principais hubs onde a gente discute atualidade, discute futuro com os principais nomes do mercado. Eu vou falar que esse foi meu primeiro ano, depois de muitas tentativas, esse foi o meu primeiro ano e eu tô encantado ainda com tudo do festival. Mas para a gente poder deixar esse papo muito mais interessante, eu vou trazer dois olhares que vão complementar o meu para essa jornada que eu vou tentar, de uma maneira muito simples, traduzir para vocês, porque uma jornada de 7 dias com mais de 300 palestras a gente não consegue traduzir só através de um podcast. Eu trago duas convidadas incríveis para esse bate-papo. A Simone Pittner, que é CTO da Aramis Inc., ela vai se apresentar, e a minha amiga Cris Duarte, CEO da No Ponto Marcas. Simone, vou deixar você se apresentar, falar o que significou o festival para você e depois a gente passa para a Cris. Paulo, primeiro, obrigado pelo convite. Foi um prazerzão te conhecer lá no festival. Que legal. Porque a gente encontrar numa comunidade tão diversa, alguém falando de varejo, a gente se conecta imediatamente. Na hora, né? A escolha de ir para a SXSW esse ano foi porque eu estou acumulando planejamento estratégico, toda a parte de inovação, que fala muito com AI, que a gente vai falar bastante aqui, e tecnologia. Então, essa construção da Fashion Tech Aramis, que a gente começa do ano passado e evolui agora, passa por esse papel, né? É Fashion Tech, primeiro moda, primeiro varejo, e depois tech pervasiva em todos esses assuntos. E tô muito ansiosa aqui pra gente trocar e até convergir ideias, porque fica muita coisa na cabeça da gente depois da volta desse festival, né? E convergir, acho que foi uma das palavras do SX, né? Que a gente vai falar um pouquinho, mas convergir com certeza foi uma palavra que todo mundo tá usando de uma maneira bastante grande, né? Só fala um pouquinho da Fashion Tech Aramis Inc. Quantas marcas, quantas lojas? Dá uma ideia pra gente de números. Aramis Inc. é uma House of Brands. Hoje nós já somos 3 marcas e uma BU, que a gente está estudando, ela por enquanto permeia as 3 marcas, que é a marca Aramis, de 30 anos, a Urban, não é a caçulinha, Estou de Urban, não é merchan. Mas é uma marca que fala de tecidos tecnológicos, né? Isso também já tem a tecnologia permeando nos tecidos. A Aramis Next, que é Aramis para meninos, adolescentes, que é a próxima geração que a gente quer construir. E a gente começou ano passado com toda a Business Unit de calçados. E tem novidades de Business Unit aí para esse ano, mas eu vou ficar surpresa. Com certeza. Não, e uma coisa muito interessante, que eu conversando com a Paloma, a Aramis tem um programa de estágio para inteligência artificial, né? Sim, 21 estagiários esse ano. Todos eles têm algum tipo de formação de tecnologia IA, ou uma lá que, eu fazia moda, mas eu vi que sem tech eu não faço mais moda, migrei um pouco de tudo. Muito legal o programa e a gente vai fazer com que esses estagiários permeiem todas as áreas, todas as diretorias, para a gente construir essa mentalidade AI First em todas as frentes da Aramis. Perfeito! E a minha outra convidada, que eu conheço de longa data, minha amiga Cris Duarte, com quem eu já trabalhei juntos, já fizemos um projeto juntos há 10 anos atrás, não precisamos entregar idade, mas foi 10 anos atrás. Me conta sobre você, dona Cris Duarte. Gente, bom, obrigada pelo convite, uma delícia, assim, né, como a Simone falou. É muito bom a gente voltar e bater esse papo e poder aterrar um pouco tudo que a gente viu. Bom, a gente se conhece há um tempinho, eu sou especialista em marcas, tenho atuado com posicionamento e estratégia de negócios para prioritariamente empresas familiares, de gestão familiar e de dono. Sou apaixonada por isso, mas mais do que tudo eu sou uma curiosa profissional. O dia que eu descobri esse termo, eu achei que Curiosa profissional, é sua cara mesmo, eu tenho certeza que é você. Me coloquei nesse lugar e o SXSW para mim é a tangibilização desse lugar, né? Da expansão de algo que é muito maior
maior do que a gente ter o nosso setor. E sim, é uma expansão de assuntos. Eu gosto de dizer que o SXSW é um evento onde a gente discute assuntos da sociedade, né? O que vai impactar a sociedade e não a tecnologia ou a comunicação. E são inovações de médio prazo, então 3, 5 anos. Então é muito bom para planejamento, para entender que passo vamos. Eu vou começar. Eu aprendi que no podcast a gente não deixa a pergunta mais difícil pro final e a gente coloca ela na frente porque o engajamento vai caindo. Então a gente vai seguir o modelo podcast, né? Então o mais importante agora. Simone, qual a palestra mais te marcou, ou o momento e por quê? Eu posso dividir em 2 momentos, palestra e ativação. Perfeito. A palestra foi a do Dr. Alisson, um brasileiro, que está com 2 laboratórios incríveis, produzindo cérebros em laboratório. Uau. Produzindo mini-cérebros. Primeiro uma coisa assim, de mini-cérebros em laboratório? Eu já vi uma imagem aqui na minha cabeça. E ele falou coisas assim e foi aplaudido em pé. Injusto. E brasileiro. E brasileiro. E emprega 35 brasileiros nos laboratórios. Então, Uau. imagina também o grau de autoridade que ele está na universidade para continuar trazendo brasileiros para isso, né? E ele está animando robôs com rede neural produzida em laboratório. Uau. Ele está ajudando mini robôs no Japão a disseminar pólens e reflorestamento, né? Ele é motivado por curas de doenças, por exemplo, a microcefalia que o Zika vírus causa. Uau. Essa rede neural também pode ter cura. São mais de 16 projetos que ele apresentou pra gente, foi aplaudido em pé, e eu acredito que ele estava injustamente numa sala pequena. Então a gente... Eu não ouvi nem falar da palestra dele. Acho que é isso, um pouco do SX, né? Esse FOMO. A gente quer ver tanta coisa, né? E essa me foi uma indicação ali, E bela indicação. Como eu sou engenheira eletrônica e software de formação também, a coisa pelo robô ainda é a coisa da empolgação infantil ali, né? Eu sempre quis mexer com robôs. Foi uma palestra que realmente me emocionou, eu chorei. E ele tem uma motivação também, que é um filho com autismo grau 3, que ele tenta trabalhar. Então, assim, um cara feliz, um cara que ri, um cara que fala de parceria com a Unidade Federal do Amazonas, com tribo indígena, com Fortaleza, mas lá com o Japão e com os Estados Unidos, assim, é o impacto da sociedade que a Cris acabou de falar. Então, para mim foi muito marcante. Vi muita palestra de IA, mas aí você vê a IA na prática, através de neurônios fabricados em laboratórios, foi muito, muito diferente. Porque a rede neural que essa IA vai produzir e ativar realmente é um pouco mais para médio e longo prazo, embora já esteja sendo testado. E a ativação foi outra ativação brasileira, né, feita no Paramount, um teatro lá secular. Foi muito legal entrar lá dentro. Aquela coisa de mãe, tô aqui, né? Olha onde eu tô. Ver Rodrigo Santoro falando em inglês, Isis Valverde falando do Brasil em inglês, mas sem dar muito spoiler, Beast of Race, Corrida dos Bichos. Que bom o filme? Ele traduz o jogo do bicho para uma realidade virtual num Rio de Janeiro distópico. Uau! Eu vi o trailer, eu tô super animado pra assistir. Que fala, inclusive, da nossa ética com o que a gente vai fazer com robôs, IAs, games e um pouco de ESG também, que eu acho que é uma coisa que a gente deve começar a se preocupar real com a sociedade, né? O que sobra se a gente não se cuidar, né? Exato. Vou dar um spoilerzinho assim, tem um Rio de Janeiro sem mar. Uau! Então não é Rio de Janeiro, como assim? Uau! Então por isso é um Rio de Janeiro distópico. Ok. E acho que isso vai conversar muito com o que a gente vai falar aqui, que é comportamento, né? Comportamento, com certeza. Como é que muda como que a gente atua com sociedades que a gente ainda não sabe como é que estão se construindo aí. Então esses foram 2 grandes momentos muito legais, que me fez pensar em tudo. Desde lifestyle, que é o que a gente fala muito aqui na Aramis Inc., até em como a gente quer construir essa tecnologia de forma ética. Excelente. Dona Cris. Bom, já que Simone falou, eu também chorei e aplaudi de pé o Dr. Alisson. Conheci ele do ano passado e dos organoides, e é realmente emocionante, fora o orgulho de ser um brasileiro. Mas eu vou então passar para a segunda. Eu acho que eu vou montando um grande quebra-cabeça, né, quando eu chego, e eu falo que quando eu chego no SX eu me sinto uma criança, mas não do ponto de vista da brincadeira, mas sim da permissão, do aprendizado
livre, né? E de conhecer pessoas. A palestra que me tocou e eu também chorei foi um bate-papo sobre como você traz a humanidade no momento da IA. Então, assim, tipo, clamando, né? Trazendo novamente a humanidade nesse tempo. Foi uma jornalista, escritora de um livro que chama Império da IA, junto com uma engenheira do Google, ex-Google, que trabalhou no time de ética de IA. E o tema era sobre o que acontece ao nosso redor e a gente não sabe. E naquele momento, acho que o que eu tangibilizei? Primeiro, a gente não sabe. Quem é técnico, a gente não sabe. A gente não sabe, porque a gente, né, quando chega pra gente, que somos aqui os mortais de uso, a gente se acostumou com a IA generativa. E aí a gente assumiu que a IA, para nós, usuários, ela é aquele pedaço. Mas quando você vai para as Big Techs, elas estão aí há 30, 40, às vezes 50 anos de uso do back. E o que essa jornalista traz, ela é uma especialista em IA e sociedade. Então, ela faz as intersecções sobre essas duas informações, e ela é uma estudiosa e é uma jornalista independente. Então, acho que isso também é um outro ponto que depois eu vou trazer, né? E aí, então, ela traz sobre essas narrativas que são dadas pelas Big Techs e pelo Vale do Silício em particular, e ela fala como o Vale do Silício pode interferir no mundo e o mundo não interfere naquele lugar. E a engenheira, eu não vou lembrar o nome dela agora, tinha alguma coisa, ela foi demitida, então isso já diz muito, quando ela se rebelou sobre o que estava acontecendo, e ela falou assim, a IA não é um problema. Ela é boa, ela traz muitos benefícios, assim como todas as outras tecnologias. Mas a gente precisa construir ela para o bem. Então, eu saí de lá, eu montei a minha empresa para fazer essa internet boa, para fazer essa construção boa. Então, assim, esse pano de fundo foi muito bom, porque logo a minha primeira palestra, no primeiro dia, era sobre jornalismo independente. Então, isso me pegou profundamente. A gente não sabe, então a gente precisa realmente aprofundar, a gente precisa se aculturar nesse tema do que é a IA exatamente e tudo que está ao redor dela. Só que a engenheira vira e fala assim, o que acontece é que a gente pode fazer o nosso pequeno. E ela fez um convite por que a gente está aqui com o nosso propósito? E ela falou, a gente tem que se conscientizar que a gente não pode desanimar, porque tudo que está aí é grande, mas a gente não é pequeno. A gente pode fazer o que está ao nosso alcance. E aí, ali, assim, desci as lágrimas, porque naquele momento eu me perguntei, eu saindo daqui, o que farei eu? Deixa eu contar as minhas. Por favor. E eu falei que era só uma, mas eu vou falar sobre 3 coisas. Já roubou. Mas é rapidinho. Simone. Não roubei não. Não roubei não, mas é que são 3 coisas pequenas. Primeiro, o Waymo. E foi junto contigo essa experiência. Okay. No meu primeiro dia de Austin, eu peguei o carro autônomo. Gente, pra quem não sabe, o Waymo é um carro sem motorista. E na hora que a gente entrou nesse carro sem motorista, a gente fez uma festa, pulou, gritou, fez vídeos e vídeos e vídeos e vídeos, porque isso conta como uma experiência do SX pra mim, porque eu pegar um carro autônomo que não tem motorista e ser perfeito. 100% autônomo, dentro do carro, gritei, esperneei, foi gostoso, sabe? Aquele momento foi o momento que desceu o SX pra mim, sabia? Eu tava um pouco desanimado. Eu acho que eu te falei que eu tava um pouco desanimado. Porque assim, eu tava uma pegada tão forte de viagem, e mala, e trabalho. Não é que eu não fui com uma expectativa alta, eu fui desanimado. Mas eu cheguei lá, esse primeiro dia, com essa menina aqui, e eu fiquei, eu juro, parecia que eu tava na Disneylândia. Que legal. Segunda palestra, Disney. Por quê? Eu sou apaixonado pelo mundo Disney. E quando eu vi a estratégia da Disney por trás do parque, e foi uma estratégia de consumer goods, falando de colaborações, falando de produto, né, falando de merchandising com colaborações, foi basicamente o tema. Né, onde eles falavam que primeiro vem a história independente, eu não vou criar um produto apenas por criar. E eles deram alguns exemplos, e o que me mais marcou foram 2. O das fragrâncias das princesas e das vilãs, como eles construíram a cadeia olfativa dessas personagens, e depois da Blackpink e da Disney. Eles mostraram só o número do fandom, são 20 milhões de pessoas. Uau. Só o fandom, que é por onde a gente começa uma comunidade de nicho. E isso pra mim foi muito técnico, né? E terceiro, eu vou falar do terceiro sim, eu sempre tive muita vontade, até mais que o Steven Spielberg, que eu consegui entrar na sala e ver,
vontade de ver a Amy Webb falando ao vivo. E eu não tinha reserva, né? Tem todo um processo de reserva. Eu cheguei 1h20 antes, entrei. E teve muitas controvérsias. Muita gente gosta muito dela, muita gente não gosta dela. Eu tava ali como espectador de primeira viagem, não futurista. Perfeito. Eu aplaudi de pé, mas com gosto. Porque ela falou uma frase pra mim que fez muito sentido. Que é algo que eu vejo muito e trabalho muito isso. O corpo é uma plataforma. Tem os seus exageros nisso, mas o corpo hoje é uma plataforma, né? É uma plataforma, sim, e ele é um ativo que hoje, né, o wellness is the new luxury, mas o corpo, dentre eles, está entre o principal ativo. E eu fiquei, por um certo ponto, assustado, mas eu saí da palestra querendo comprar um anel para medir meu sono. Foi a primeira coisa, eu preciso comprar esse anel agora, porque eu já tinha visto, e agora eu decidi que eu vou comprar. Não comprei, mas assim, eu acho que cada um é movido por uma coisa e algumas coisas mexem. E eu acho que isso é importante, né? Onde tocou... E eu não sei vocês, mas eu não tava com aquela preocupação gigante assim, eu preciso pro meu trabalho. Não. Eu preciso pra minha vida. Eu vou pegar esse gancho, né, e falar uma coisa que eu ouvi ali pelo 5º dia, num corredor, né, de uma pessoa que ele é empresário e empresa familiar, e aí, primeira vez dele também. Né? E eu sou essa pipoca saltitante em tudo quanto é lugar, né? E aí eu falei, e aí? Você desapareceu? Cadê você? Primeira vez, como é que você achou? Já era lá pelo 5º dia. Aí ele falou assim, foi legal e tal, sem a empolgação, né? Aí ele falou, mas vamos ver como eu faço isso acontecer lá no meu negócio. Naquela hora eu falei que eu fui no fundo do poço, subi no céu e voltei na terra. Falei, não, você não tá falando isso pra mim. Se você entra num festival como esse tentando encaixar as coisas, você não aproveita, né? E aí eu usei exatamente o exemplo da palestra do Dr. Alisson para ele. Eu falei, olha só, a gente acabou de sair de uma palestra de cérebros e organoides que você pode olhar, e ele é um cientista, pesquisador, e você fala assim, isso não tem nada a ver comigo. Só que ele tinha garra, ele tinha meta, ele tinha parcerias estratégicas que ele fechou com a Universidade de Manaus ou com a NASA, e ele tinha uma alegria, um joy e um motivador, porque ele conseguiu um aporte de 150 milhões de dólares para o projeto dele. E eu falei assim, você não tem o que levar para o seu negócio? Simples assim. Obrigada, beijo, tchau. Fui. Nem comportamento, né? Que é uma coisa que a gente falou muito lá, né? Uma coisa que me chamou a atenção, porque eu estava tentando ler o festival. E aí, em algum momento, eu recebi um desses authors, né? Que todo mundo grava as palestras. E uma análise da IA. Aí ela trouxe uma análise assim, estamos falando de saúde social. Eu falei, estamos? Estamos. Coisa. Deixa eu voltar aqui e sentar. Falei, gente, é muito mais que tech. Eu tô presa num mundinho aqui. Deixa eu entender sobre o que a gente tá falando. E saúde social é muito maior que saúde mental. É muito maior do que você falar de tecnologia. É a gente olhar um pouco para trás e entender os efeitos que uma geração tá sofrendo da pandemia. A gente entender que isso tem consequência e a gente precisa aprender a se reconectar. E se reconectar é falar com tudo. É falar com as pessoas que trabalham com a gente, mas é falar com a nossa família, esse corpo como plataforma. Será que eu tô conectada ou eu tô aqui desconectada, não conseguindo entender nada? E isso... Aquele dia, assim, eu lembro que a gente saiu pra jantar, mas aquilo não saía da minha cabeça, assim, tava no stacking loop. Eu falei, eu preciso ficar um pouco sozinha pra digerir o que é saúde social e como que isso vai impactar nos nossos dias a dias de trabalho, família e indivíduo, né? Eu acho que tem eu não sei se vocês assistiram uma palestra que eu inventei, porque eu vou trazer esse tema, tá? Já pra começar. Manda. Eu fiz uma coisa, porque assim, eu vi... Só falando de Plaud e Otter. Eu senti um pouco. Senti não. Então agora é português claro, eu falo o que eu quero aqui dentro. Aqui é um espaço controlado. As pessoas estavam mais atrás das transcrições do que de assistir palestra. Eu entendo que tem uma palestra que você precisava muito ver. E eu fiz isso, tá? A de Social Health que eu não consegui, eu assisti depois e depois pedi a transcrição. Perfeito. Mas eu senti que as pessoas estavam... Isso não é só do SX, na NRF foi a mesma coisa. As pessoas colocavam o Plaud para gravar o Otter e começavam a fazer outras coisas.
E aí teve uma palestra que eu vi que todo mundo estava fazendo isso e eu comecei a inventar uma história num dos grupos de WhatsApp. Eu falei, vocês assistiram a palestra da gelatina, do experimento da gelatina que originou na membrana do sapo e aí chama Xenobot. E eu comecei a inventar isso. Eu recebi joinha, eu recebi, adorei essa palestra, tenho aqui a transcrição. Não, eu recebi tudo. Aí depois eu inventei uma da fotossíntese verde. Eu falei, deixa eu parar de inventar, que daqui a pouco as pessoas que estão prestando atenção vão começar a achar que eu sou louco. E uma pessoa veio, olha, acho que você tá enganado. Uma pessoa veio falando que eu tava enganado e o Camilo, do Instituto Fortimore, falou, Paulo, você tá falando verdade? Eu falei, não, Camilo, é um experimento que eu vou fazer. E eu publiquei no meio mensagem. Mas eu quero dizer o seguinte, um dos temas... Pra mim foi o maior tema, tá? Assim, na NRF a gente fez uma pesquisa, a maior palavra que falou foi confiança. Pra mim no SX eu não fiz essa pesquisa, mas a palavra que mais ressoou pra mim foi conexão. Independente do que, conexão foi a palavra que eu mais ouvi em todos os dias. Independente da palestra, conexão era a palavra que eu ouvi. A gente estava falando tanto de conexão e a gente não estava conectado muitas vezes. E eu tô falando que eu fiz isso, tá? Eu coloquei o Plaudio pra gravar e fazer outra coisa. Eu não tô falando que eu sou diferente. Só que eu também... Eu vejo que a conexão, pra mim, é o maior desafio hoje da nossa comunidade. Ou melhor, do nosso meio que a gente vive. O que vocês acham sobre isso? Cara, eu tenho a mesma percepção que você. Eu acho... Eu venho enfrentando... Como a gente vai muito nos festivais, eu já tenho acompanhado isso nos últimos 3 anos. Quando você vê as pessoas, entre ela entrar no conteúdo, gravar o que está acontecendo, ela está gravando, no caso do Otter, ela já está acompanhando o texto que vem, ela entendeu um parágrafo que foi bom para ela, já tirou a foto, acabou. Encaixou isso, postou e foi para a próxima. Então eu falo assim, aonde ela realmente tem a informação e o entendimento do que ela está ouvindo. Então eu concordo com você plenamente, mas entendo que tem um outro lugar, qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo quando você está naquele lugar? Se você tem a profundidade, você quer fazer uma análise crítica e, né, conectar os pontos, aquilo não vai dar para você. Mas a gente se rendeu ao Otter, a gente se rendeu não, e é maravilhoso, a receber. É maravilhoso, não é ruim, mas eu acho que a maneira como virou um mercado de transcrições me assustou um pouco. Foi bem intenso. E a palavra é conexão, né? Então, você tá conectado onde, a minha pergunta? No seu celular ou com o ser humano ali da sua frente, no seu lado, na palestra, né? Então, isso é um pouco do que eu sou agilista há muitos anos, cofundadora de Agile Brasil, Agile Trends ali. Então, construir programas de congressos, de eventos, de conferência, é sempre um desafio e vem sendo um desafio cada vez maior. E acompanhei o Marquinho lá, como curador da Casa Minas também. Como é que você constrói narrativas cruzadas para manter a pessoa engajada e conectada? Em determinado momento, eu escolhi uma palestra que tinha o título Dopamina Digital. Por conta disso, eu falei, como é que eu mantenho as pessoas conectadas se a dopamina digital é muito mais simples de eu gerar através de conexões com o mundo digital e celulares e iPads? E foi uma decepção. Porque a palestra era sobre academia. Então, era um case de academia falando como que você sai do digital para ir fazer exercícios físicos. A gente está num mundo de wellness muito forte, de que essa dopamina gerada pelo exercício físico tem compensado muito. Mas eu esperava ver mais de jornadas de conexões humanas, né? E eu acho que a academia até proporciona um pouco dessa jornada de conexão com você mesmo, tem um valor gigante sobre isso. Mas, de novo, me fez voltar para essa profundidade, para esse deep. Parece que é tudo raso, né? Então, assim, muito. É raso quando eu tô falando de conexão de você com você mesmo, é raso quando eu tô falando da conexão da dopamina digital. Gente, não é mais sobre Instagram. É sobre eu conversar com o ChatGPT e tá raso também. E tá igual, né? É sobre eu pôr o Otter, o Cloud, né? Ou deram várias dicas de aplicativos diferentes para gravar e depois ler isso, só trechinhos e entender como é que você conecta com trechos. E aí, em alguns momentos, eu vou falar de um outro tema aqui, que é geracional. Em alguns momentos, eu me sentia velha. Porque
será que é a minha maneira de pensar de uma geração atrás que não é essa Gen Z, que pensa diferente, que está fazendo com que eu seja chato e cobre que eles tenham mais conexão? E perguntei um pouco disso para minha filha. E aí eu recebi uma resposta até meio grossa. Porque ela falou, se eu fosse desconectada, eu não lia Dostoiévski. Eu falei, tá bom, mas com você que eu vou conversar. Aí ela realmente foi, ela colocou o dedo na ferida, mas apertou assim. Te complementando, pra gente entrar no primeiro... A gente vai entrar no primeiro tema agora, mas assim, pra te complementando, eu concordo um pouquinho com a tua filha. Por quê? Se a gente pegar a nossa geração também... Eu vou dar um outro exemplo do SX e da NRF, eu vou colocar os dois, né, no mesmo lugar. A gente tem pessoas que vão só para conversarem, só para fazerem network, só para ir em festa. Tá tudo bem, porque eu acho que é o trabalho de cada um e o objetivo de cada um. Eu acho que é o objetivo, né? Exatamente. Só que a gente não pode cobrar, porque as pessoas que estão com profundidade estão ali anotando na primeira fila. Eu acho que sempre vai existir isso, a minha opinião, assim, sempre vai ter as pessoas que querem profundidade e as pessoas que querem ler a primeira parte da palestra, tirar a foto, postar, porque o papel dela é esse. Ela é um generalista que vai falar um pouco sobre tudo, não por uma questão até de HD, tá? Eu não quero me aprofundar em tudo, mas eu tô ali. Eu sei o que aconteceu um pouquinho, eu sei algumas frases de impacto e tá tudo bem. Né? Eu não sei se faz sentido, mas eu acho que isso é menor que geração e mais do ser humano mesmo. Sobre diversidade de jornadas individuais. Talvez seja isso. Foi o que depois eu comecei a refletir. Como é que a gente começa a pensar sobre isso pelo ponto de vista de jornadas individuais e propósitos individuais, né? E aí você fala de diversidade, não de geração. Exato. A diversidade, ela abrange a diferença geracional também, por conta de impactos que as gerações viveram no mundo, né? São partidas diferentes, exatamente, né? Mas eu não paro de pensar, gente. É uma coisa que deu um gatilho de raciocínio contínuo. E assim, acho que a diferente, por exemplo, a gente assiste muitos downloads de NRF. E agora vai assistir muitos downloads de SXSW. Os de NRF são todos muito parecidos. Por quê? Você não tem para onde escapar. Até tem um olhar ou outro, só que quando eu brinquei num post esses dias que SXSW é que nem política e religião. Eu posso ter achado aquilo a coisa mais absurda do mundo e você pode ter falado aquilo foi incrível. Não é exato como a NRF é. A marca fez isso, vendeu. Aqui eu não tenho como justificar o dos minicérebros, ele recebeu um investimento, mas será que vai dar certo? Será que isso vai ter alguma utilidade para o mundo daqui a pouco? Eu não posso garantir isso. Ali eu posso garantir. Então, a minha cabeça foi para um lugar de muita contemplação com outros temas que eu ainda não consigo fazer um download. Eu acho que eu nunca vou conseguir fazer um download de tudo. Eu quero assistir muitos downloads, porque só nesse bate-papo aqui eu preciso ver o Dr. Alisson. Pronto. Muito bom. Total. Primeiro tema que eu quero entrar com vocês. Como o nosso podcast é pro varejo, eu vou colocar os temas pra gente pra gente poder fazer um mini download. Mini, porque assim, a gente poderia ficar aqui um dia. Sim. Mas eu vou tentar entrar em 3 temas pra gente poder tentar explicar para essas pessoas que não foram um pouquinho do que a gente entendeu sobre, primeiro, pegando o teu gancho, jornada. Hoje a gente tem uma jornada do cliente que ela é completamente afetada. Primeiro ela foi afetada pela digitalização, então a gente já teve uma grande mudança. E eu trabalho com isso. Só que eu vou falar que a gente está com uma mudança muito maior, que é a jornada afetada pela inteligência artificial, né? O e-commerce agêntrico, agentic e-commerce, agentes de AI, como a gente queira chamar, mas eu digo, como eu passei pela primeira jornada mudança e tô passando pela segunda agora, essa segunda é muito maior, né? Deixa eu ouvir vocês. Quero compartilhar, porque eu tô com tanto pensamento sobre isso, que assim, essa pra mim tá sendo uma dor, né? Porque é uma dor que remodela negócios. Simone. Eu vou começar com uma coisa que eu não vi em nenhum lugar, mas eu tenho pensado muito sobre isso a partir de coisas que eu vi, tá? Então, e vou começar com uma pergunta aqui pra vocês, porque eu lembro que eu falei, tô pensando muito. Vocês teriam uma geladeira dessas com IA embutida, que mapeia todos os seus ingredientes e num determinado gatilho que vocês deixam pré-programado, ela faz automaticamente a compra de suprimentos que tá faltando dentro da geladeira? Agora,
Se você me perguntasse isso há um mês atrás, eu diria sim. E hoje eu diria não. Então, a gente tá vendo as jornadas serem impactadas. Eu preciso do fabricante agora. Sim, o mundo tá caminhando para isso, para que um agente tome a decisão de compra até o final. Vai bastar eu ter um gatilho de qual é o momento da compra e meu cartão cadastrado. Aí a gente começa a entrar numa outra discussão. Mas e a criança que gostou da roupa da Next? Os pais vão deixar comprar automaticamente? Talvez não. Mas e o adulto da Next, da Urban, que compra camisetas? Mas roupa eu não deixaria. De jeito nenhum. Então são jornadas onde o humano vem para o centro para tomadas de decisão conjunto com a gente. Como é que eu vou humanizar essas jornadas? É o que a gente vem refletindo sobre experiência de clientes. Né? E elas vão ser diferentes. Uma é essa sua praticidade. Você não quer ficar sem margarina, sem manteiga, sem a sua clara, seja lá o que você consome dentro da geladeira e tá mapeado. Ela começou margarina, manteiga e depois ela foi pra clara. Gostei, viu? Porque margarina e manteiga não entram na minha geladeira. Perfeito. É só clara. Não pode faltar clara. Então você vai evoluir. Ok. Você vai evoluir na sua jornada de compra de alimentação. Mas talvez você vai ter um outro tipo de jornada quando se trata do seu vestuário ou de comprar TV nova. Uhum. Não é um agente decidindo por você só se a TV queimar. Mas e a contratação de um serviço? Né? Como é que você vai interagir nessa jornada com um agente que chegou a hora de limpar sua casa ou de regar sua planta? Então, eu acho que a gente joga fora velhos hábitos e constrói jornadas para novos hábitos que esses gadgets vão nos trazer. Então, eu também comecei a pensar sobre gadgets. Como é que você vai interagir? Como muda a sua jornada? E eu ouvi isso. Uma das pessoas que comprou o anel, né? Se o corpo é plataforma, eu tô comprando o anel aqui, vão me monitorar no meu sono. Ele contou pra mim assim, quando de manhã eu abro o aplicativo e ele fala que eu dormi bem, eu já acordo, eu dormi bem! Um dos motivos de não ter comprado era por isso. Imagina todo dia ele me falar, você dormiu mal. Eu ia começar meus dias como? Ruins, né? Mas eu não comprei por excesso de informação. Essa foi a minha decisão objetiva. No final do dia, eu falei, eu não vou comprar porque vai ser mais um medidor. E eu não quis isso pra mim. Então, eu acho que a gente também tá entrando nesse momento, e aí quero até ouvir a Cris, assim, por que ela mudou de ideia e a geladeira não vai comprar pra ela, né? A Cris tem uma coisa que ela gosta de comidinhas, né? Bonitinhas. Eu tiro foto pra ela de comidinhas por onde eu vou também, porque ela gosta. Eu já até falo assim, esse é um prato pra Cris, esse é um lugar pra Cris. Fala, Cris. Bom, primeiro que eu sou uma pessoa muito entusiasta da tecnologia, gosto. E eu sempre fui a pessoa que falava assim, pode botar chip, corpo inteiro. Outro dia eu falei, você pode chipar o dedo que eu pago com o dedo e tá tudo certo. Mas eu acho que essa edição em particular, que é o que eu comecei falando, ela tocou em mim num lugar onde a gente não tem a consciência de tudo que tem. Então assim, sim, eu acho que eu deixaria possibilidades de resolver minha vida para algumas coisas, mas essa autonomia dada à inteligência, ela me tira outras coisas, né? Então, o ponto do não é pelo dado. Ok. O ponto do não, não é pela perfeito. Não é pela facilidade, e sim pelo dado. Ok? Que eu acho que esse foi a minha camada de curiosidade. De curiosidade. E que eu acho que a gente não tem essa informação. Mas, o que eu falo? Falando em jornada, eu acho que a gente vai passar por uma transformação que a gente já é um pouquinho mais experiente, né? Então, a gente viu a internet, a gente viu o smartphone. A gente é mais experiente, não, a gente é 40 plus. Essa é a verdade. Jovens há mais tempo. Jovens há mais tempo. Essa é a verdade. Geração. Adoro! Né? Então, acho que a gente tem uma consciência de que ela vai ter essa alteração, e a NRF me trouxe um pouco dessa visão de que ela vai ser muito mais rápida do que a gente está acostumada. Então, a gente já está. E lá no SXSW, a gente ouviu muito sobre como a gente adapta rápido. Então, a compra pela IA, que não é a compra total, não é a compra autônoma, mas a pesquisa já foi incorporada. Então, a gente está falando de
ali o número que eu ouvi era de pelo menos 20% das pessoas 20%. já fazem. 20% até 2030. Então, 20% das vendas digitais até 2030 vão ser feitas por agentes de inteligência artificial. muito bem. Porque ela parte pela consulta, né? E a gente muita. está falando dessa compra que não existia há 2, 3 anos atrás, a gente está sendo ainda aculturado nela. E aí, para mim, qual é o ponto da jornada? É aonde ele vai buscar essa informação, que mudou totalmente. Mudou. A narrativa era nossa, das marcas. Eu passava e eu construía essa jornada. A partir do momento que eu tenho a inteligência, eu perco esse canal de conexão, porque ela é um intermediário. Você tem um filtro que você não tinha. Não tinha. Eu acho que a questão é filtro. E tem uma palestra que eu ouvi, que foi uma das melhores, a gente falou sobre ela, que era Quando a IA compra por você. Esse era o tema. E a gente tinha Mastercard, Bain & Company, Mars e a IAB. E aí, ali na troca entre eles, o cara da Bain falou uma coisa maravilhosa, que ele falou, quem detém a relação com o cliente nesse momento? Quem detém? A marca. A marca. Hoje. É isso. Hoje. Mas nesse processo, não, porque esse intermediário é ele o filtro. Ele vai indicar marca. Ele detém a relação com o consumidor. E vamos considerar que ele não consome publicidade. Você não interfere com ele. A pergunta é como você vai construir todo o seu outro lado agora de informação e de reputação, porque é o que conta para ele, para que você entre de novo nesse game. Então, eu acho que, por isso, para mim, a troca, né, do processo e da jornada, não é da consulta em si. Eu vou continuar como consumidor fazendo a minha consulta digital cada vez mais, né, por um outro caminho. Talvez um dia era um site, depois ele virou uma rede social e hoje ele vai virar uma IA. Então eu tenho essa evolução, mas eu tenho todo um outro lado que muda muito. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Cris, você que trabalha com marcas, mas você acha que nessa jornada dos consumidores ainda o desejo pela marca vai falar? Ou eu ainda vou interferir como humano em marcas que eu desejo? Eu acho que pra gente é um grande convite para as marcas, que a gente vai com certeza falar sobre isso, no fim do dia, o que a gente aprendeu lá? Que o que muda é a emoção, e o que muda é a conexão. Conexão, o humano, a emoção. A máquina não te dá isso, ela emula. É um grande risco, quem não está preparado vai entrar e a gente sabe que já entrou, né? Então, tomada de consciência sobre isso. Mas o que faz você ainda ir atrás é o desejo, é a conexão, é a comunidade, é você me entender. Então, assim, as marcas, elas ganham uma outra possibilidade. Você pode ir pelo bem ou pelo mal, né? Então, eu vejo sempre pelo bem. As marcas podem voltar a ter todo um trabalho de conexão, de entendimento, de vontade. Depois a gente fala mais, porque tem uma palestra ótima que fala sobre a postura das marcas perante esse novo momento. Eu acho que entrando já nesse ponto, eu até vou olhar para essa câmera, eu vou pedir pro John colocar aqui na edição como era a jornada antes, né? Porque isso é algo que a gente na Pecom trabalha muito. A jornada antes, ela era linear, então ela era uma linha reta. Ela era uma jornada onde você tinha começo, meio e fim, mas você tinha um pós-venda que você trabalhava, mas você tinha ela feita para o mesmo cliente o tempo todo. A marca decidia quem era o seu nicho, que é uma palavra que a gente ouve cada vez menos, e a marca ia trabalhar com esse seu nicho. Hoje, 3 palavras que definem a jornada. Primeiro, a jornada ela é assíncrona. Eu começo ela a hora que eu quero, eu termino ela a hora que eu quero, eu não preciso de uma condução para ela. Obviamente, as marcas que conseguem conduzir dentro de uma loja, dentro de uma conversa, elas acabam ganhando o cliente na hora, né? Porque aí o cliente não tem a chance de esperar, de tomar uma outra decisão. Ela é multifacetada, a gente estava falando da geladeira, né? Eu adoraria que a minha geladeira fizesse isso, mas que meu guarda-roupa não fizesse. E cada um vai ter uma persona diferente. A gente não pode dizer que todo cliente é igual, que compra do mesmo jeito, porque depende da categoria, depende do produto e depende da hora, né? Então, segundo ponto, ela é multifacetada. Terceiro, essa jornada não é mais linear e está muito longe de ser linear. A marca hoje, ela consegue trabalhar, na minha opinião, o desejo do cliente, mas ela não vai conseguir trabalhar exatamente o que a agilidade, por exemplo, que uma IA vai trazer para a gente. A praticidade que não vai, né? E entrando nesse tema de marcas, a gente agora vai entrar nessa discussão, sim, eu até antecipei. Porque jornada a gente pode discutir bastante, mas a gente tem que falar de marcas agora, de conexão. Uma coisa que ficou muito clara para mim
é que a gente nunca vai competir com um agente de inteligência artificial. Competir, não. Competir, não. Mas a gente tem que trabalhar a favor dele. E aí? O que vocês me dizem disso? Cara, a especialista tá aqui, então eu vou antes, depois ela vai. Cara, eu acho que se a gente olha a IA como uma infraestrutura, eu fiquei pensando muito sobre isso ontem, né? Ela tem uma infraestrutura, né? Então eu tenho esse desafio de montar. O cliente vai querer, ele vai querer agilidade, não fricção. Isso não vai mudar e cada vez a exigência muda, é um pouquinho diferente, mas a gente vai sempre querer o melhor e o que está na mão e muita coisa. Então eu vejo que se a gente olha a tecnologia como uma infraestrutura que eu preciso ter e é mandatório, eu vou buscar melhor infra, o melhor caminho, o melhor tudo. E aí eu vou usá-la como minha aliada, porque ela é uma infraestrutura. Então, a outra parte que é a marca com propósito, com entendimento de quem ela é, o que ela vai dar para o mundo. As marcas nasceram para resolver o problema dos clientes, para agregar valor à vida deles. Ela não tem outra razão de ser. Então, isso não vai mudar. Eu só me pergunto, qual é a necessidade do meu cliente hoje? Eu estou fazendo a diferença na vida daquele cliente e eu acho que é uma oportunidade linda para as marcas revisitarem isso, porque por muito tempo ela estava preocupada com a performance, como ela, assim, apareço mais ou menos, né? E isso é como se ao longo do tempo ela fosse se perdendo de uma essência, porque quando o digital chegou, todo mundo precisou entender e não é fácil, porque quem teve que entender é os 50 mais, 60 mais. E eu vou falar que né? O digital ainda chegou, vírgula. A gente vem tropicando há 20 anos já, vírgula. Né? eu vivo isso na pele, vivi hoje de manhã, vírgula. Então, eu acho que eu vejo dessa forma. Eu acho que as transformações, elas são cada vez mais rápidas, mais difíceis da gente conseguir digerir. A gente ainda está digerindo o que a gente está vendo. Né? Vou deixar aqui Simone passar muito do que ela vive, mas eu acho que a essência está ali. A gente precisa resgatar o que é uma marca. Marca que entrega valor, marca que está na comunidade, que tem que aprender a falar diferente, que era uma das palestras, ele falou assim, as marcas entram na mesa do jantar, ou seja, na comunidade, ela se insere, principalmente dos jovens, da Gen Z, e ela chega lá já cobrando porque você não gosta de mim. Quando, na verdade, ela tem que ser humilde o suficiente para entender que a dinâmica daquela comunidade, ela não conhece. E outra coisa, Cris, antes de passar para Simone, as marcas acham que elas vão criar comunidade. A comunidade já existe, ela tá ali, ó. A comunidade está ali. A marca tem que entrar, que era o exemplo da Disney. A marca teve que entrar onde? Na comunidade do fandom de Blackpink. Que já existe. Que já existe. 20 milhões de pessoas. E aí a marca tem que fazer as coisas que esse fandom quer, e não o que a marca quer. E a gente acha que a gente vai lá e criar uma comunidade. É muito. Então, assim, são esses shifts, essas viradas de chave que é necessário na atualização. Mas, para mim, são duas coisas. Então, infraestrutura e entrega real que muda a vida. E você? Quero ouvir agora. Conectar a IA nas comunidades parece simples, porque aqui a gente está usando muito IA generativa, né? Então, eu vou lá, leio as necessidades da comunidade, pego uns gatilhos e já saio falando com a comunidade. Lê do engano, não é assim. E aí, a gente tem também olhado e feito o entendimento de como é, porque é um aprendizado, a gente não sabe nada, a gente vai testar coisas. E eu acho que essa conexão com a comunidade passa por um teste. E o varejo, ele passa por relação indivíduos mesmo. Vendedor com consumidor. Perfeito. Vendedor com o fornecedor, porque a franquia, ela tá lá, ela compra de alguém que tá criando um conceito para ela, né? E eu tô inserida nesse mundo, onde a gente tem tanto os franqueados, quanto as multimarcas nos revendendo, quanto o vendedor da loja nos vendendo, e ele tem perfis diferentes, mundos diferentes, e acho que foi falado muito na NRF, e eu tentei dar uma camada a mais para essa leitura da NRF, até depois dos takeaways, que é a loja como palco. Então, como é que eu tenho a loja digital como palco de um produto que tem atributos diferentes? Então, como é que eu tenho a loja física como palco? E é diferente. Quando você pega num produto da Urban, você sente a diferença. Quando você usa, você sente a diferença. Como é que eu consigo entregar para uma comunidade, no digital, os atributos desse produto? Tem marcas fazendo isso melhor e mais
atingindo comunidades mais facilmente do que outras. E essa construção de conexão de atributos de produtos na loja física, na loja digital, usando a loja como palco para conexão com as comunidades, tem sido o desafio que a gente quer construir. E aí a comunidade, ela passa por isso, né? Por fornecedor, por vendedor, por cliente, mas por influencer. Então, se a Cris, que tem um determinado fandom, entra numa loja para usar a loja como palco do viés e do olhar dela, ela vai se conectar de uma maneira àquele fandom. E talvez me ajudar a vender, criar desejo de marca, explicar o atributo do produto. Se o Paulo entra numa Urban, ele vai ter outro ponto de vista. E a comunidade, ela começa a passar por isso. Então, eu tenho tech no produto, porque eu tenho produtos que têm tecnologia de fio embutida. Quando eu falo que é um produto hidratante, foi tratado fio a fio, né? Quando eu falo que é um produto que suporta mais de um uso sem lavar, porque foi tratado fio a fio. É uma conexão diferente. Antialérgico, whatever. Mas quando a Cris entra lá, talvez a Cris vai ter um olhar pelo colorido, pelo encantamento Perfeito. da vitrine. Perfeito. Então, assim, ela vai passar essa conexão que está construída na luz da loja, na cor que foi escolhida do produto, na jornada fácil, sem atrito de comprar, talvez sem precisar de um vendedor humano interferir na jornada dela, com uma IA falando, ó, essa blusa branca combina com aquela calça vermelha porque é do seu gosto. Mas colocar esse agente, que aí não é mais generativo, ele pode ser preditivo. Eu entendi o Instagram da Cris e entendi que ela gosta de cores. Eu entendi o Instagram do Paulo e entendi que ele gosta de tech. Então, como é que eu começo a entregar a partir tanto do palco digital da loja online, quanto do palco físico que eu posso pôr à disposição de vocês para influenciar outras pessoas, os atributos desse produto que está quase criando um desfile 24/7. Eu vi um dos painéis, que eu acho que cabe muito isso, de uma loja que chama Hot Topic, de uma marca. E mais ou menos o tema era como ser relevante, como a loja consegue ser relevante, como o retail consegue ser relevante para o novo formato de geracional, né? Era exatamente esse o tema. Olha só que dado importante. Uma das poucas palavras que estava retail. Retail, inclusive. Eu acho que era eram duas palestras que tinham a palavra retail, essa era uma delas, né? Você assistiu? Assisti. Então a gente tava lá. Foi incrível. 64%. Vamos falar de geração agora, né? Geração Z que nasceu comprando digitalmente, então ela não passou por os entraves que a gente passou, maquininha de cartão de crédito para assinar. Eu não tive esse cartão de crédito não, também não sou tão velha assim, né? Meus pais tinham. Mas assim, não passou por todo o processo, né? Que a gente passou, que a gente entendeu o digital, e depois que a primeira compra digital, aí ficou feliz, aí chegou o recebido. Ela não sabe disso, né? Ela já nasceu comprando digital. 64% da geração Z compra em loja. Quando a gente pensa, nossa, é pouco? Não, vamos lá. 85% geral compra em loja, 15% online. A geração Z que nasceu no digital, 64% vai na loja e permanece mais tempo. Que se falou muito sobre o tempo de permanência das pessoas em loja. Dual time, depois eu fui descobrir o que era dual time, eu não sabia a expressão em inglês. Falei, o que é esse dual time? Aí eu procurei, era tempo de permanência, é o KPI que eles utilizam, que é o KPI mais utilizado no varejo hoje. Tempo de permanência nas pessoas em loja. E aí, com a Hot Topic, tava um youtuber, um tiktoker, na verdade. E aí perguntaram pra ele, assim, o que a marca tem que fazer e não tem que fazer? Primeira coisa que ele falou foi o seguinte: não, briefing é uma coisa, falar o que eu tenho que dizer é outra. Você pode falar um briefing pra mim que você quer vender essa caneca. Ok. É só vender a caneca. Quem vai falar dos atributos dela, até posso saber alguns diferenciais. Mas o meu fandom conhece a minha linguagem. Ele conhece, mas ele quer também saber o que eu acho por outros fatores, porque eles me acompanham. Eles sabem quando eu tô sendo real e quando eu estou sendo pago para falar exatamente aquilo. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E eu fiz um paralelo nessa hora. Assim, esse painel não foi nem tão bom. Mas eu fiz um paralelo nessa hora com os vendedores. Por quê? A gente, hoje na Pecom, ensina método.
Método que escala e método tem que escalar. E sou um grande favorável de método. Porém, a gente ensina método, e eu acho que a gente deveria ensinar método, que você tem sim a personalidade de quem tá do outro lado. Porque uma coisa é você ensinar frases prontas, né? Como eu fui ensinado em varejo em frases prontas. Né? Você pergunta isso, pergunta pro cliente se tá chovendo lá fora, elogia um produto que o cliente tá usando. Isso eu aprendi minha carreira de varejo inteira, eu nunca saí do varejo. E hoje a gente tenta ensinar de uma maneira que é o quê? Eu preciso conhecer o cliente e não perguntas ali prontas. As pessoas perguntam assim, mas cadê as perguntas? Não, o vendedor que vai ter que entender o que é uma pergunta para ele poder fazer. Porque às vezes a gente também está querendo colocar o vendedor no papel de atendente. Aí sim vem um atendente, numa caixinha. E para isso esse vendedor hoje não tem mais espaço. Cada vez mais que o vendedor tentar se igualar a um robô, e tem marca e eu atendo marcas que pedem. Não, eu não posso que o influenciador fale de uma certa maneira. Eu não posso ter esse tipo de influenciador. Eu não posso fazer isso. Eu entendo, mas começo também a ter minhas dúvidas. Porque se a gente quer atingir outros públicos, a não ser que a marca fale, não quero atingir meu outro público, meu produto é para esse nicho extremamente específico, eu não quero nem esse influenciador dentro da minha loja. Não quero nem que ele use. Mas se eu quero expandir, eu preciso olhar para a linguagem que ele está falando e não querer criar uma linguagem. Tem que corrigir erros, tem que pedir para ele falar dos atributos, tenho que ter um checklist. E eu venho do mercado de luxo, que é muito pautado isso. Muito pautado isso. Só para finalizar aqui, na NRF eu vi a palestra da Louis Vuitton, que falava sobre inteligência artificial no grupo LVMH como um todo. E eu não esqueço dessa palavra, que a diretora de inovação falou. Eficiência. A gente quer trazer para os nossos vendedores, a gente não quer ter um agente na Louis Vuitton. Ralph Lauren tem, a gente não quer ter. E tá tudo bem, posicionamento de marca. Porém, eu quero dar insumos para que eles atendam melhor os clientes. Então eu quero dar para eles o tempo todo, mas não para que eles vão dizer exatamente o que a IA está pedindo. Mas para que eles tenham mais inteligência sobre os nossos clientes, que essa inteligência da IA generativa, preditiva, de eu ir lá, investigar e trazer um insumo, poxa, às vezes eu não estou vendo que o cliente tem um pet, ele nunca me disse que tem um pet, e se eu falar alguma coisa de pet, eu posso ter sucesso aqui. Manda bala. Eu vou usar com discernimento, né? Então, acho que é bem relevante esse ponto. Eu quero um gancho maravilhoso nisso, que é trazer... Por que a gente vai num SXSW, né? Então, vou começar de lá de trás e vou chegar aqui. A gente lida com varejo e marcas que são gerenciadas por pessoas algumas décadas, que é o nosso caso, 50, 40, 50, mas 40 ainda pode ter uma cabeça. Mas voltada ao que a gente aprendeu, como a gente foi, a gente tinha os 7 passos da venda, né? Então, assim, né? Socorro, Deus é mais. Mas, assim, então, assim, a gente ainda tem uma gestão muito com a cabeça do que era até aquele momento. Então, quando a gente pega o influenciador, eu que trabalho com marca, ela fala assim, não, eu preciso passar o briefing, ele vai fazer do jeito que eu falar. E eu vou aprovar. Ainda tem. E a gente quase chacoalha o gestor da marca e fala assim, amigo, olha só, as pessoas seguem essa pessoa por algum motivo. Se você quer gerenciar toda a narrativa da sua marca, esquece esse tipo de canal. Esse canal não vai te permitir. Então, por isso que eu falo que a mudança foi muito rápida e as pessoas não conseguem acompanhar a necessidade de, eu vou ter que abrir mão um pouco. Era como o logo antigamente, quando eu estudei, ele era daquela cor, sempre daquele jeito, sempre daquele tamanho. Não podia brincar de jeito algum. Não brincava. Quem começou a fazer isso? Cara, pra mim, a primeira marca que brincou com cor e tudo foi a Vivo. Quando ela tinha cada bonequinho de um jeito, era um bonequinho meio geleia, e aí ele tinha de várias cores, e eu falava assim, que é isso? Que cor que é? Entende? Que identidade eu gosto do exemplo do Google, sabe? Que cada hora, né, que ele começou a chocar. Logo de cada jeito. E ele tem ainda, né? Você entra, dependendo do dia, tá ali um logo diferente. Entende? Então você fala assim, poxa, então a gente como gestores de marca, a gente era endurecido e foi tentando se organizar. E aí quando você vai para o PDV, como é que você prepara aí? Olha o desafio, né? Você tem que preparar um público que está vindo ali, que são os vendedores, para ele ter uma autonomia, onde ele recebe o que a gente precisa da marca, que são os nossos inegociáveis, um DNA, mas ele tem que conseguir
se adaptar ao que está acontecendo ali na frente dele. Para isso ele vai precisar o quê? Senso crítico, informação, conteúdo, de uma maneira que ele entenda, né? Então eu acho que a gente está num momento bem complexo, porque o outro quer ser atendido como único, né? Sendo que as pessoas não estão conseguindo ver. Então, eu vejo que a gente tem um desafio enorme. Por que a gente vai no SXSW, que é o começo? Para a gente poder abrir nossa cabeça e entender que a gente não sabe nada. E por eu não saber, eu preciso me permitir a fazer escolhas e tentativas. Então, quando a gente está num lugar como esse, a gente, voltando no Waymo, só para, né, todo mundo entender aqui, realmente a gente tinha uma fricção. Foi a primeira vez de todo mundo andando naquele carro 100% autônomo. Mas nosso trajeto era de 20 e poucos minutos. Era até grande. Quando deu os primeiros 10 minutos, a gente engatou numa outra conversa e esqueceu completamente que não virou tinha um motorista. Então, assim, olha como a gente tem um poder de adaptação muito rápido. Ninguém ficou com medo. Depois de minutos. Olha, eu vou falar um pouco de marca e pesquisa. E vou conectar com ele. Eu gosto muito de pesquisas. Muito de pesquisas. E a minha pesquisa de campo sempre começa em casa, né? É melhor. Eu tenho 2 filhos. Com a tua filha? Também. Tua filha tem quantos anos? 16. E eu tenho um filho de 23 que mora na Alemanha. E eu mandei o Waymo pros dois na gritaria. Só que ele já tava dormindo. Ele tava num outro fuso horário. E aí, quando ele acordou de manhã, ela mandou assim: nossa, dá um pouco de medo, né? Só. Mas eu quero andar nisso. E ele mandou: mãe, você tá viva? Só vi agora. Acordei agora. Pra onde isso te levou? E o Waymo, na volta, ele errou. Porque eu fui pra Best Way, que é uma outra coisa que eu quero contar aqui, rapidamente. Fui pra Best Way e na volta ele errou o endereço do hotel. Ele parou 2 avenidas pra baixo ali. E aí o Waymo pede o feedback, né? E eu, na hora de dar o feedback, ele errou. Eu falei, mas por que eu também desconectei? Porque eu já tava em outro assunto dentro do Waymo. Eu não prestei atenção direito onde ele ia me deixar. Ele deixou certo na ida, na volta eu só confiei, né? Então, a gente desconecta, passa a ser comum muito rápido, toda novidade passa a ser rápida. Então, as marcas vão ter esse desafio contínuo de se conectar novamente com as comunidades, porque a dopamina digital rapidamente vem por outro canal. E quando eu fui ali para Best Way, eu vi um PDV sendo vendido no supermercado. É um PDV que eu coloco um iPad lá, faço download de qualquer RP, porque nos Estados Unidos tem 500 milhões diferentes, para começar a operar minha loja em horas depois. Uau! E aí eu já mandei também outro vídeo empolgado. Eu tô levando um desse, hein? Eu tô levando, para nós testar, vamos testar. E aquela experiência ali falou comigo muito com o varejo, porque eu também vi isso aplicado na própria Best Way. Ela estava vendendo uma coisa que ela estava usando, né? Uau! Então, isso mexeu muito ali. E aí, esse raciocínio. As jornadas, elas são não lineares, mas cada vez de menor fricção. Então, perfeito. Como é desafiador eu entender os pontos de não fricção dessa não linearidade. E os pontos de contato, né? Aquela nossa busca assim, quais são os seus pontos de contato? Todos. Todos os do mundo, você, né? Você vai decidir os que é melhor pra você, os que você sabe fazer bem. E eu não tô nem terminando no PDV, porque concorda, eu vi o PDV pra vender antes do PDV que eu ia passar Você pra pagar. comprou o PDV antes de comprar o PDV? Que doido isso, hein? Parece papo de doido. E aquilo mexendo, né? E aí, fazendo a tal da pesquisa de campo, eu vi uma outra coisa lá, tênis que foi impresso em 3D. Eu falei, Sara, você compraria um tênis impresso em 3D? Depende, minhas amigas usam. Ela falou desse jeito. Então, a comunidade ainda é a linguagem deles, entendeu? Concorda que mudou e não mudou? Com essa fala, concorda que mudou, mas também não comprou, porque assim, pode fazer a Disney poderia fazer um barulho absurdo. Se as pessoas não estivessem usando, ela continuaria no barulho absurdo. Só no barulho. Só no barulho. E não venderia nada. Eu acho que assim, a gente continua falando, o mercado é soberano, né? O mercado é soberano. Então, se você tem ali e ele não quer e acabou. Né? Então, e a gente fica tanto falando de hiperpersonalização, de plataformas, mas agora hiperpersonalizadas, e aí, pela experiência dela, vem um outro questionamento. Hiperpersonalizado, peronomútil, porque é para uma comunidade. Acho que aquela comunidade de adolescentes que eu tô falando. Eu saí do SX com uma das questões mais importantes, eu acho, pro meu negócio e pensando muito claro. A marca pode fazer o esforço que for.
Se a marca não conversar a linguagem do cliente, ela não vai conseguir. Se a marca... E aí eu vou puxar o lado do vendedor. Se a marca não contrata vendedores que tem... Não é que uma marca de luxo precisa comprar um vendedor de luxo, mas ele tem que gostar daquele produto que ele vende. Se eu vou na Urban, o vendedor, ele tem que me falar exatamente sobre o tech do produto. Ele vai ter que falar os atributos que ele conhece, que ele gosta. Talvez tenha experienciado, porque aí a gente começa a falar Sim. de experiência de influência, do vendedor influenciar. Se ele nunca usou um produto tech, ele não vai conseguir me vender um produto tech. E o produto tech é muito engraçado porque eu tinha muito preconceito, tá? Eu tinha muito preconceito. Por quê? Eu não achava esteticamente o mais bonito. Falava, esse produto vai parecer roupa de academia. Eu era um detrator do produto tech. Até que eu fui na loja da Urban, o meu primeiro produto tech foi na loja da Urban. E comprei. Eu não consigo mais tirar. Fazer propaganda, né? Tem design lindo também. Vamos fazer propaganda. Mas assim, tanto que o conjunto. desde que eu fui, tanto que um dos objetivos da minha viagem, as marcas que eu mais olhava, tanto na NRF quanto na Ásia, eram marcas tech. Tipo, de roupa tech, porque eu me identifiquei tanto com o produto, mas se alguém tivesse só falado, como eu via alguns maiores, outras marcas muito grandes, que estão com promoção, que não era sobre impacto. Porque quantas vezes eu fui impactado por essas gigantes digitais que vendem tech? Quantas vezes? E todo mundo... O podcast que eu ouço todo dia é patrocinado pela Insider. Então assim, eu nunca tive vontade de entrar no site e comprar. Porque eu nunca tinha experimentado um produto tech. De fato. Então, eu vejo alguns pontos aqui quando a gente fala de loja. A loja é um palco, né? Mas ela é um palco menos em show. E eu acho que tem que ter, né? Agora a gente foi na loja da Nespresso em Nova York. É um negócio maravilhoso. Mas eu comprei a Nespresso aqui na volta. Porque a experiência maravilhosa me refletiu em comprar uma nova máquina aqui. A marca ganhou. A marca ganhou. Bom. A loja, ela é um palco. Mas ela não é um palco só de LED. Ela tem que ter um palco genuíno. E o exemplo da Hot Topic era: deixa os influenciadores trabalhando lá e deixa eles fazendo o que eles quiserem. Num bom sentido, é uma marca bem jovem. Eu conheci a marca depois, eu fui no shopping e ver a marca, porque eu não a conhecia. É uma loja, assim, muito jovem, muito jovem, mas é uma loja que não tem tech. Não tem nada de tecnologia, não tem tela, não tem nada disso. Daqui a gente fala assim, a gente tem que fazer um ponto instagramável e tem que montar isso. Tem. Mas também você tem que ter originalidade, deixar as pessoas sentirem produto, brincar com o produto, né? Acho que a gente tá... Eu falo muito isso. A gente não tem que ter museu. A gente pode ter o museu da marca? Pode. Mas eu preciso ter loja onde as pessoas queiram pegar no produto e poder ter essa experiência que vai além. Bom, falando sobre essa questão da marca e da relação, é o que eu falei. Acho que tudo começa em saber quem a marca é. E eu acho que por isso eu volto na essência. Ela precisa evoluir, porque senão ela envelheceu. E qual é a palavra? Relevância. A marca precisa ser relevante. Ela precisa... E aí eu concordo 100% com você sobre com quem ela dialoga. Que é o que a gente ouviu lá. Primeiro que assim, eu assisti várias palestras sobre geração Z, né? E quase caí da cadeira, que a geração Z tá de 29, tem quase 30 anos já, entendeu? Tipo, de 17 a 29. Eu falei, o que é isso, senhor? Entende? E a gente acha que a Z tá ali no colégio ainda, no a Z fundamental. A Z compra. Exato. É isso. Não, compra, trabalha e tem filhos. Não, já tem filhos, né? Que é mais loucura ainda. Então, assim, quando você olha pra isso, a gente congela essas coisas. E eu ouvi muito sobre essa fala. Gente, geração Z não é um millennium evoluído. Não é. Entende? Assim como a Alfa não vai ser um Z evoluído, não existe. E esses recortes, eu sinto nas marcas uma dificuldade gigantesca deles conseguirem se permitir a entender que mudou muito e eu preciso adequar. Primeiro eu preciso saber quem sou como marca, com quem eu quero falar, porque se eu tomar a decisão que eu quero falar com aquele grupo, eu preciso agir dessa forma. Por isso a loja, eu não conhecia essa marca também que você falou, a loja, ela é genuína. Mas ela não tem nada demais, assim, e isso que é legal, assim, não é uma loja que foi feita, porque assim, a gente tem grandes exemplos, excelentes exemplos de loja que são feitas justamente para serem instagramáveis, para dar espaço, e tem que acontecer mesmo, mas especificamente essa loja é uma loja
stand still, produto. É isso que eu achei legal, sabe? É porque assim, às vezes as pessoas que estão nos assistindo falam assim, mas é muito fácil falar da loja da Nespresso lá em Nova York, que foi gasto milhões e milhões, ou de um projeto que eu participei, que é do Magazine Luiza, que é uma loja experiencial. É muito fácil falar dessas lojas. Não. Mas e aí a loja ali do meu bairro, como ela vai ser uma loja experiencial? Né? Então, eu acho que também tem isso, sabe assim, ir pra realidade. Nem toda loja da Aramis vai poder ser uma loja que custa 5 vezes. A gente tem debatido, por exemplo, os smart mirrors, os espelhos inteligentes. Mas a gente quer criar uma insegurança de coletar um dado num espelho inteligente no vestuário? E depois jogar um carrinho abandonado? Então, às vezes é um pouco mais sobre simplicidade e menos sobre causar uma barreira para aquele usuário que vai falar, não, eu tenho meu celular, se eu quisesse tirar uma foto minha dentro de um vestiário, eu ia com o meu próprio celular. Porque para onde vai meu dado, que foi a questão da Cris? Para onde está indo a minha imagem, né? Então, construir essa experiência dentro de loja com uma loja ser palco, eu acredito nisso, Paulo. É ser palco para a comunidade, com a ética com a qual eu quero falar, e palco para essa comunidade que tem influenciadores que são o ponto de respeito e contato da comunidade. Um exemplo do ano passado do NRF, que foi a loja da ON. A loja não é uma loja bonita, não é tão totalmente... Mas não é uma loja que você fala assim, essa loja marca. É uma loja legal, eu gosto do produto. Gosto dos produtos. Né? Mas toda loja tem um grupo de corrida. Não é o grupo de corrida da ON. Não é. Toda loja, o gerente da loja puxa o grupo de corrida. Claro que o gerente tem que ser corredor. Mas aí eu fico pensando, se o gerente não for corredor, como ele vai vender bem essa marca? Dá pra vender tudo? Dá, mas assim, não é genuíno como ele é quando ele é um corredor, né? Então, toda loja tem o seu grupo de corrida, daquela loja, daquele bairro. É isso. Não é a corrida patrocinada pela ON que tem. Tá É a vendo? Já deu. hiperpersonalização voltada para uma comunidade, né? Que reflete o... E são escolhas, porque São escolhas. é uma demanda. O gerente dessa loja tem que ser um corredor. Ponto. Acabou. Mas ele é bom vendedor. Ele é bom vendedor e corredor. Dá pra vender tudo? Dá, mas quando você vende com amor... Não. E quando você vende com... Mais que amor, quando você vende por acreditar na causa... É isso. Muda o jogo, assim, muda teu olhar. Perfeito. Acho que é isso. Acreditou na causa. Entra no nosso último tema. Já. Não. Mas eu vou entrar bem nesse último tema. A gente tá falando sobre causa, sobre geração Z, sobre social health ao mesmo tempo. E teve uma pessoa que mexeu também comigo nessa NRF, que foi a Jennifer B. Wallace. Não SX. Não é SX, tô ficando doido. É olha, muito gente, evento, é né? muita informação. É muito o HD evento. já não tá processando. Mas vamos lá. No SX, uma das pessoas que me chamou... Assim, não que foi uma palestra que todo mundo comentou, mas pra mim, Paulo, Aqui, né? ela chamou muita atenção. Eu não cheguei a chorar, mas foi aquela que eu fiquei... Eu saí daquela palestra, eu nem quis assistir a outra palestra. Que é o que ela falou. Sabe assim, quando eu quis processar... Você tem o tempo e eu pra fui ficar comer, sozinha. Eu ia pra assistir de social health depois, eu falei, não. Eu vou sair. Que foi o conceito de mentoring, né? Que eu tento traduzir, mas eu não consigo. Eu falo assim, o conceito de mentoring que não, porque eu não consigo traduzir, né? Porque é uma palavra. Matter é cuidado, mas assim, é muito mais que cuidado, assim. É algo que ela disse... Ela começa já com alguns números alarmantes, né? 70% das pessoas estão infelizes no seu ambiente de trabalho. Já começa assim, né? É nos Estados Unidos, que eu acho que deve refletir o mundo, né? 70% estão infelizes. 80% dizem relações tóxicas. Porém, as pessoas querem ser ouvidas. As pessoas querem ser valorizadas. E... Eu fiquei com isso, assim, porque não é sobre geração, mas ela traz um contraponto que eu acho que explica um pouco geração. Se a gente pensa, e aí eu me coloquei exatamente nessa situação, se a gente pensa, o que a gente queria pra nossa vida? Eu queria ter, aos 40 anos, ter uma posição de diretor, eu idealizei isso na minha carreira, né? Eu estudei isso, vou trabalhar com isso. Quando eu entrei no varejo, eu falei, é o varejo que eu quero seguir carreira, então já não tinha dúvida sobre o varejo, mas eu idealizei a longo prazo. Que pra mim, 20 anos era longo prazo. A geração Z não é 20 anos longo prazo, o longo prazo é 2. E quando a gente fala que a geração não tem compromisso, não é compromisso, é a forma de ver o mundo. Mas, resumindo, mentoring, independente da geração,
É ouvir as pessoas e que elas se sintam importantes e que fazem, mais que isso, parte de algo. Como isso afeta, agora eu vou entrar forte, hein? Como isso afeta o varejo hoje? Acho que de várias maneiras, né? Vamos lá. A gente tem falado da mudança da pirâmide de talentos dentro de uma corporação com a entrada de AI. Então, primeira coisa, assim, o que significa você ter AI no operacional? A gente está falando de AI de eficiência pura, de quase robôs que a gente já tem há muitos anos, que é machine learning, que vão automatizar tarefas. Como eu imputo dados em sistemas, deixo de imputar como ser humano e passo a fazer robozinhos de automação para imputar esses dados e facilitar o trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho esse cuidado de que eu preciso supervisionar isso. Então, eu começo a exigir talentos que tenham essa capacidade de fazer gestão do que a gente está chamando de times blended, times mix, né? Então, é um time que eu tenho um super talento lá comigo, que raciocina, mas eu tenho 4, 5 agentes de IA lá que eu também fazendo a gestão. E aí, num desses dias, falou, e quando chegar um orquestrador de AI a ponto de debater com o seu gerente? Será que ele vai ter o conforto de ouvir essa AI questionando ele? Porque ele ganha um par. Uma coisa é eu estar lá no operacional com robozinhos que imputam dados num sistema, num Excel. Outra coisa é eu colocar um agente que está questionando o raciocínio dele sobre alguma coisa mais estratégica. Um agente debatendo exatamente com o teu talento. Exatamente. De igual para igual. De igual para igual. E aí você está fazendo a gestão desse time, né? Então, você vai ter o cuidado de diminuir o agente, de promover o pensamento humano, você vai já ignorar o pensamento humano e trazer o agente porque você acredita difícil, hein? Mais no dado. Como que também vai ser nosso comportamento de líderes e gestores. Aí um outro debate aumenta a barreira de entrada dos talentos que estão se formando, do que a gente está formando, porque eles têm a AI, mas eles não têm experiência. E esse foi um problema bem pontuado em outras palestras. Então, eu estou acreditando que sim, aumenta a barreira de entrada. Porque, primeiro, que a gente está trazendo muito mais ferramental, a caixa de ferramentas desses profissionais mais sêniores, quando eles aderirem, eles ficam muito mais potentes. Então, a distância entre um profissional sênior turbinado com AI, todos os recursos da preditiva, da generativa e da agêntica, aumenta muito a distância de quem está começando a entrar no mercado. E fala com o Metrin, qual que é o cuidado para que eu não deixe uma sociedade que não cresce através dos novos talentos? Eu não sei se foi, eu acho que foi no penúltimo dia, eu não vou lembrar o nome do palestrante, mas ele falou o seguinte, que para mim foi... Não foi palestrante, não. Foi a Sen, que trabalha com a MWeb, que trouxe as previsões. E ela disse o seguinte, nós vamos ter pessoas não sêniors ocupando posições sêniors, porque a partir do momento que eu tiro o operacional de uma pessoa, onde é que são as pessoas que aprendem? São os estagiários, os assistentes, os analistas que vão, que erram, que fazem a apresentação, que é o trabalho que a gente realmente delega, que fazem o trabalho operacional, só que eles aprendem fazendo isso e criam casca grossa. E aí a gente tá falando que a gente tá tirando isso e contratando uma pessoa já para tomar decisão. E aí ela falou uma frase importante, que a gente perde a intuição. Mais que senioridade, porque senioridade tem uma senioridade técnica. Tudo bem, eu posso ter um profissional que só estudou ter senioridade técnica, mas a intuição que a gente vai começar a ver a falta dela na sociedade. Profundo, né? Cara, eu acho que tudo interfere e no fim do dia esse mattering que é você importa, né? Acho que eu também não tenho uma tradução, eu também inverto de lá pra cá, daqui pra lá. Não é difícil traduzir? É complexo. Mas é esse senso de que assim, cara, eu me importo com você. Assim, eu me importo. Você me importa. Eu tô te ouvindo, né? Eu tô te ouvindo. E a gente tá aqui. Você tem voz, né? Porque é importante esse eu te ouço, eu te vejo, né? E eu também, eu tive a oportunidade de assistir, também foi na dela?
na... E tá no YouTube, tá, gente? Se alguém não assistiu, depois eu vou passar essa dica, está no YouTube. Maravilhoso. E eu acho que assim, isso diz muito, porque ela foi a primeira palestra de keynote speaker do primeiro dia. Foi no dia 12. Então sempre... A gente enfrentou as filas, né? Foi o primeiro dia, aquela fila tava grande. Mas assim, aquela foi a palestra que eu quase não entrei. E depois que eu assisti, eu falei, que bom que eu assisti. Que bom que eu entrei. Então eu acho que a gente tem, e eu também me interessei muito dessa, como que a gente vai ajudar essa juventude, porque é um outro ciclo muito difícil. Eu também tenho um laboratório na minha casa, tenho uma filha de 21 e um filho de 24, e eles são minha consulta. E foi a partir dela que eu entendi como era duro ser um jovem. Como era duro. E o que eu falava assim, ué, por que você reclama tanto? Eu também estudava, trabalhava. E aí ela falou assim, mas quando você era diferente, porque você escolhia a faculdade. Hoje eu tenho que escolher o que eu vou fazer no colégio. Se você não sabe nem o que você vai fazer na faculdade, como é que você vai resolver se é humanas, exatas no colégio? Então já é uma pressão antecipada. E depois, você não tinha rede social. Você não tinha nenhuma preocupação. O máximo eu ia brigar com alguém na rua, né? Meu colega e tal. E eles não, eles têm um range de coisas. E aquilo mexe. E aí foi a partir dali eu fui estudar, fui entender. E hoje eu sou muito mais solidária, né? E entendo no papel de gestores, tá na nossa mão. Tá na nossa mão. Eu não sei como vai ser. Eu acho que também isso é uma outra coisa do SX e a gente aprender a dizer eu não sei. Porque a gente vem de um modelo de gestão que a gente precisa ter resposta. Né? E não perguntas. Quando alguém chega, a pessoa quer uma resposta e a gente não está na condição de ter respostas. A gente tem novas perguntas. Então, isso é um ponto. Eu entendo que... Eu não sei como é que você pode ser gerente sem ser estagiário. E esse que foi o principal ponto que também me pegou, porque eu liguei com o Metrin, né? Porque é uma geração que não vai se sentir ouvida e ao mesmo tempo vai ter que delegar. E impaciente, porque eles também querem passar de estagiários pra coordenador, pra, né? E mesmo que for 6 meses. Exato. Mas eu acho que a gente tem um outro ponto, porque você está dentro da empresa e você sabe como é uma necessidade dos resultados e performance. Então, ok, toda a tecnologia vem com uma base para te ajudar a você chegar nos seus objetivos e, infelizmente, a gente tem empurrando muita coisa. E as atividades da IA tiram a parte da base. E aí você tira custo. Então, é uma realidade. E as empresas vão ter que tomar essa decisão. Porque quem que vai querer aumentar uma linha para trazer um grupo de júniores que, teoricamente, não teria uma função mais hoje? Porque outra pessoa faz. Outra pessoa, né? Híbrida vai fazer. Então, eu acho que para mim, por isso que volto no meu grande convite da IA e de como eu saí desse SX, a gente precisa aprofundar os riscos e o que vem pela frente para poder tomada de decisão hoje. Você assistiu uma palestra que te emocionou muito, que você falou assim, foi uma das melhores, e foi eu também, que é, o futuro ainda não existe, a gente constrói ele. Então pare de reclamar. Eu saí emocionado. Eu lembrei agora que você me lembrou. E aquilo, eu olhei para aquilo e falei, senhores, quero dizer uma coisa para vocês que é uma realidade. O futuro não chegou. Então, a gente tem que olhar o que eu quero e a partir dele eu construir. Eles estavam falando que a própria Target, o Walmart e a Amazon nos Estados Unidos apenas não sabem como fazer com a inteligência artificial para as vendas. Você sim está falando desses nomes pequenininhos. Qual é a minha pretensão de achar um modelo ideal de negócios, né? E eu quero começar a encerrar com isso, porque eu acho que são tantas provocações que foram feitas na última semana, que a gente realmente tá com um turbilhão de coisas pensando, mas de certa maneira, em alguns temas a gente tem que aterrissar, né? Acho que a gente precisa trazer uma agenda para aterrissar, e não em todas as coisas, o que tá na nossa mão, eu acho que é o primeiro ponto. O que eu decidi fazer? Uma coisa que foi muito legal. Eu tava quase comprando um curso grande de agentes, tal. Não, antes de ir. E aí, eu entendi que eu não preciso aprender a codar. Porque hoje já tem lugar, codar, eu gosto agora dessa palavra, né? Fazer código. Eu não preciso, eu preciso aprender a como pedir para fazer. Porque já tem onde eu peço para fazer. Mas eu tenho que saber como, né? Então eu tô vendo uma mentoria de inteligência artificial para eu me aprofundar nas decisões, nos pedidos, porque eu não vou codar. Eu não vou ser a pessoa que vai fazer código, nem vai precisar fazer código mais. Então eu quero ter mais ownership da minha relação com inteligência artificial. Essa é a minha primeira resolução. Você pensando na Aramis e você pensando no ponto.
Uma das coisas que me fez ter um pouco mais de tranquilidade foi que a gente fez um trabalho de planejamento estratégico onde a gente trouxe 4 vetores de inovação para planejamento estratégico que drivam a Fashion Tech. E aí me deu um conforto de saber que esses vetores são drives muito importantes e a gente está numa tendência que é de mais AI para AI+, que é a saída Perfeito. da AI eficiência até essa AI preditiva e agente. Perfeito. Hiperpersonalização e Customer Experience. Então, como é que a gente vai hiperpersonalizar, mas construir experiência de cliente Perfeito. dentro dessa loja que é palco e dessas comunidades. Depois, inovação têxtil e smartwear. Então, Perfeito. como que é a jornada, não necessariamente amanhã, mas Perfeito. o corpo como plataforma, como que a gente constrói isso, e revisar os tempos da cadeia produtiva, porque hoje você tem lojas chinesas que vendem on demand. Eu não consigo ter essa realidade, a gente ainda olha para o mundo de moda tradicional onde a gente constrói coleções, mas será que dá para construir coleções menores, cápsulas, ao longo do ano, né? E não só primavera, verão, outono, inverno. A gente vai ter que se desafiar com essa tecnologia que nos permite construir coleções em tempos menores. É um novo sistema, né? Exato. Não é a forma como a gente vendia. É uma nova forma de produzir e vender, né? Quando a gente fala da nossa cadeia. E aí é menos sobre eu ter impressora 3D ou eu ter estampa hiper personalizada dentro da loja ou humanoide que faz atendimento. É mais sobre essa construção para falar com esse humano que ainda é o nosso cliente final. Né? Perfeito. Então, muito bom. Esses 4 vetores parece que fazem com que o coração sossegue, a mente sossegue, que assim, existe um caminho correto, eu bebi de muita incerteza, que vão me fazer, junto com todo o board, refletir sobre os 4 vetores, trimestre a trimestre, ano a ano, mas, caramba, temos um norte muito bom aqui e fazendo diferente de muitas marcas. E você terminou com uma palavra, não sei se você percebeu, humano. Você falou das 4 tendências que são técnicas, mas você terminou com humano. E aí a Ju, que é a nossa brilhante CMO, ela sempre traz. É Fashion Tech, hein? O Fashion continua aí. o produto é estrela também pra gente, né? Junto com esse cliente, né? Então, porque é sobre moda, é sobre comportamento, é sobre sociedade, é sobre esse propósito de impactar a sociedade com produtos melhores. E aí, uma coisinha aqui pra fechar, que eu vi muito nos Estados Unidos e que vem desse orgulhinho. Nós, como os brasileiros, a gente ouve muito falar sobre a síndrome do vira-lata, né? A gente se vê menor, né? E marcas como a Urban, como a Aramis, um Dr. Alisson, Beast of Race, outras coisas. Vocês lá, a delegação brasileira toda lá, Casa Minas, SP House, show do Dominguinhos, Happy Hour da Globo, várias coisas assim que eu vivi dos brasileiros também me tranquilizam nessa coisa que nós já temos. Concordo, isso eu concordo. Nós já somos seres sociáveis, né? Nós já somos seres que estamos lá. A gente não precisa a gente já tá lá. E a gente só precisa valorizar mais isso que a gente já vive, que é conexão. A gente se conecta muito fácil, a gente gosta um do outro muito fácil, né? Como é que as marcas também se põem a favor dessa conexão que a gente tem facilmente? Cris, para aterrizar agora no ponto, o que a gente constrói de marca junto com a No Ponto, assim, o que traz para você aterrizar agora esse ano? Eu acho que eu saí de lá, eu já vinha, né, da NRF com uma visão um pouco mais realista. Eu acho que a gente não tem hype. Isso é um ponto. A gente não tá falando de uma IA hype. Isso. Ela não é uma rede social, ela é estrutural. E então, assim, ali na NRF eu percebi esse lugar. E aí agora no SXSW, isso realmente para mim se enraizou de que a gente precisa aprofundar o nosso conhecimento. Então é isso que eu trouxe. Da mesma forma que há 3 anos atrás eu fui estudar a juventude e essa partida, eu saí de lá com o meu livro do Império da IA, né? Para realmente aprender o que isso tem, qual é o impacto, porque eu sei que eu quero construir um futuro que eu visualizo, né? Perfeito. A gente tem um papel na No Ponto, você sabe, a nossa assinatura é somos provocadores respeitosos para que a sua marca se mantenha relevante. Então a gente tem esse desconforto respeitoso, é o nosso papel, e eu acho que a gente tem uma
possibilidade, todos nós aqui, mas nós dois em particular, pelas consultorias, de trazer essa informação de uma maneira estruturada, sem ser no hype, com uma, não vou dizer só profundidade. Parcimônia também, né? Neutro, porque eu acho que esse também, a gente tem uma neutralidade de ouvir lados aqui, porque existem sempre bom e ruim, não tem como. Então, essa vai ser minha jornada a partir de agora, né? Ou seja, trazer isso de maneira qualificada, importante para os clientes. Eles precisam colocar. Eu amo ouvir histórias reais. Eu amo ouvir a Simone falando quais são, né, as suas verticais, quais são as áreas que eles vão atuar, porque eu falo, as marcas ou as outras empresas perdem a oportunidade de entender que não existe milagre e não existe uma receita de bolo. Existe o que ela está dizendo aqui. Eles vão lá, eles escolheram 4 áreas, eles sentam, eles debatem, eles discutem. Muitas vezes as marcas ou as empresas querem algo pronto e não existe. São as perguntas de novo. O modelo, como você mesmo falou, você falou sobre isso. Eu tinha modelos e mesmo hoje o modelo que ainda ele existe, mas eles são mais frameworks, porque a gente não consegue fazer. Não tem uma receita. Então, esse vai ser a minha aterrada, é isso que eu trouxe para No Ponto, é isso que eu trouxe para o time, em a gente ter um papel muito não é doutrina, é feio isso, mas de trazer informações não é doutrina, mas tem uma palavra de engajar, talvez. De engajar. Eu queria muito, eu acho muito triste pessoas não verem aquilo que a gente viu. Eu também acho. E se permitirem aprender como a gente está aqui. A gente ficaria horas e espero que a gente repita no café, no jantar e no almoço, porque é assim que a gente aprende, né? Então eu queria muito que as pessoas sentissem o que a gente sentiu, que elas abrissem um espaço. E no meu tema vai ser sobre esses impactos da IA, porque eu vivi a chegada da internet quando ninguém conseguia nem explicar o que era aquilo. A internet, o que é a internet? As coisas estão lá. Lá onde? Lá no computador. Mas tá numa rede? Não. Tá no computador? Não. Tá onde? Tá na nuvem. As pessoas olhavam assim. Que é isso? Como? Né? Então, a gente viveu a chegada da internet. A gente viveu a chegada da rede social e todos os impactos dela e as compras e esse comportamento. E a gente vai passar, como disse Silvio Meira, pelo cisne negro da IA. Então, esse é meu compromisso. Só para finalizar, hoje eu estava apresentando a minha apresentação institucional para uma marca. Na hora que chegou nos passos, eu quase pulei o slide. Não, é porque assim, a gente tem que ensinar de uma forma organizada, com passos, mas até que ponto tudo tem que ser igual, né? A gente muda muito isso na customização, mas assim, a palavra passo eu já tirei da minha vida, assim, porque é framework, mas é muito profundo isso, né? Porque tem uma frase que eu termino todas as minhas palestras e que a transformação é feita por pessoas, né? A jornada é feita por pessoas, né? E porque pessoas têm criatividade, pessoas têm intuição, pessoas sentem, né? E você... Paulo, a máquina consegue empatia. Não vai conseguir olhar no olho e saber se você tá bem ou não. Ela pode presumir, ela pode ter hipóteses, mas ela nunca vai olhar para você e vai saber como você realmente tá, né? Então, eu continuo sendo um defensor de pessoas que são as pessoas que fazem o varejo. Eu quero dar só 2 recados. O primeiro recado é: grande parte das palestras estão no YouTube. No SXSW Oficial, você tem... Não sei se... As menores não tem, mas essas grandes que a gente falou estão lá. Assistam. Porque eu já assisti 2 depois que eu voltei. Né? Porque você quer rever alguns temas, você quer ver uma coisa que você não viu. Tipo, Social Health, eu não consegui ir, eu assisti depois, fiquei super feliz. Esther Perel, não tinha conseguido ir. É um encanto ver aquela mulher. Eu vou fazer agora uma curadoria do meu SXSW online, de graça, gente. Isso que é o mais legal, de graça, né? Porque eu acho que conteúdo bom é aquele conteúdo que pode ser compartilhado, né? E segundo ponto, depois no meu canal do YouTube vocês vão ter um vídeo com os principais highlights, vai ter alguns temas aqui do podcast também, então acesse o canal do YouTube, a gente vai deixar o link aqui na inscrição, para que vocês vejam um vídeo completo também sobre a minha experiência no SXSW. Pra gente finalizar agora, eu quero que vocês digam uma palavra que resume, é difícil, hein? Uma palavra que resume o SXSW 2026 para vocês. Para mim foi conexão. Conexão. Cris? Compromisso. Compromisso. Para mim, responsabilidade. Eu acho que
É exatamente isso, né? Ninguém foi de tecnologia mais uma vez, porque esse fator que move a tecnologia e que tá fazendo 85% das compras em loja agora indo pro varejo, é uma pessoazinha ali que a gente tem que cuidar muito melhor cada dia que passa. Quero agradecer muito vocês, foi uma delícia de papo, delícia. E quero que vocês deixem os contatos profissionais pra gente poder também conhecer um pouquinho mais vocês. Obrigada, né, de novo, o convite é incrível. Eu continuaria vários jantares, Cris. Pode me chamar. Rede social é Instagram e LinkedIn, simone.pitner nos dois. Eu tenho um site também que pega meu lado mais pessoal, eu conto mais sobre as minhas jornadas. Eu escrevi 3 artigos para Meio Mensagem, vão estar lá um pouquinho dessa experiência da XSW, mas é mais sobre vida do que sobre só carreira, o site. Também simone.pitner. Que legal. E eu acho que profissionalmente eu estou CTO e Planejamento Estratégico da Aramis, mas a Cris falou no começo uma coisa e no domingo eu estava com uma amiga, a gente fez essa provocação. Se você tivesse que se definir cientista de alguma coisa, e foi o que eu falei, Cris, eu sou uma cientista da curiosidade. Muito bom! Viu? Como a gente se conecta. Né? Bom, eu tenho também, minha rede é muito Instagram, então tenho da Instagram no ponto Marcas, ou meu Cris B Duarte, tem um B ali no meio que ninguém nunca acha, mas é Cris B Duarte no LinkedIn também. E basicamente eu sou essa inquieta, né? E se eu tenho um caminho, eu gosto de falar, é a minha visão sobre essas coisas todas. Então... E a comunidade no ponto no WhatsApp, que teve o melhor download da XSW. Eu falei pra você, e eu tô agora aqui publicamente falando que foi o download mais gostoso diário que a Cris fez, leve, fácil, com os principais highlights do dia. Então é a comunidade provoca, eu acho que é esse o nome. A gente aprender é bom, mas compartilhar é infinitamente melhor. Então entre na comunidade do WhatsApp, a cada ciclo a gente vai fazer essa provocação. E obrigada, Paulo. Eu quero mais uma vez agradecer ambas e deixar aqui o meu recado. A transformação é feita por pessoas. E essas pessoas que a gente tem que cuidar, que a gente tem que capacitar, que a gente tem que orientar e a gente tem que ouvir. Como disse essa parte final do Metrin, as pessoas querem se sentir importantes e querem se sentir ouvidas. Então vamos praticar isso no nosso dia a dia. Um beijo, curta e compartilhe se você gostou desse episódio e até o nosso próximo encontro.